você deu um exemplo de talvez voluntariado, mas o que eu dentro das empresas, que é também nosso público aqui, posso começar a fazer a partir de agora para olhar também essas pessoas? Bom, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para olhar essas pessoas é olhar quem trabalha na sua casa. Isso eu aprendi com o Júnior do Afro-Reg, numa palestra que eu assisti dele, nossa, acho que tem quase 20 anos. E eu fiz uma pergunta na época que eu estava numa realidade diferente, né, nessa consultoria, e eu falei, mas como é que a gente pode ajudar o social? Ele falou, ajuda quem está trabalhando na sua casa. Você sabe onde essa pessoa mora? Você sabe como é que ela chega na sua casa para trabalhar? Você sabe o que ela come, como ela dorme? Eu chego a me arrepiar. Não, eu também fico até emocionada. Eu também. E é um olhar curto que a gente pode começar a fazer a partir de agora que você está falando. Exato. Eu não preciso ir para a favela fazer voluntariado. Se quiser, ótimo ir com uma ONG. Isso é excelente. Faço. Mas do nosso lado tem esse público. E às vezes a gente está no nosso carro na Faria Lima, a gente não olha quem está no ônibus. Quem está no ponto de ônibus ali. Então, assim, a gente está falando de uma realidade tão distante, mas que está dentro do nosso dia a dia. Essas pessoas, às vezes, são invisíveis, porque a gente os torna invisíveis. O ser humano gosta de olhar coisas bonitas, né? Então, a gente vai para o shopping para olhar as lojas, a gente gosta de olhar as pessoas na internet que são lindas, os influencers, mas a gente acaba se desconectando e buscando, como nas redes sociais, só os likes de coisas boas, e as coisas que são difíceis e as realidades que a gente tem no nosso país, a gente não vê. E aí tem a sua pergunta muito voltada para as pessoas que se formaram dentro da periferia, como é que é essa dificuldade. Só um disclaimer aqui, que o Trampo não é uma ONG, o Trampo é uma empresa. Ok, perdão. Ela é uma startup de impacto social. Tá? Então, a gente é uma empresa Trabalha que com cobra social. o serviço dos parceiros, mas o nosso impacto é social. Essas pessoas eu tenho visto muito na realidade, na experiência do Trampo, é que às vezes você tem um que se formou naquela história da família, de várias gerações. Então, são pessoas que têm um sonho de ser advogado, de ser o enfermeiro, de ser o administrador. Quando ele toma a frente desse sonho, se matricula, vai estudar, a família fala, olha, mas isso é besteira. Na nossa história não tem ninguém advogado. Para que você vai fazer isso? E é muito essa geração agora, essa geração Z que está passando por isso, né? Os de 30 a mais, né? Exato. Que os que são os primeiros formados de uma família. Os primeiros formados em toda a história daquela família. E aí, quando ele começa a estudar, é muito difícil, porque ele estuda à noite, trabalha em outro emprego, às vezes um emprego mais operacional. Então, ele é garçom, ele é jardineiro, ele é boy, ele trabalha no iFood fazendo entregas, né? Que é uma empresa até informal, um emprego informal. Não tem nada demais, ótimo, mas ele não consegue estagiar. Porque ou ele põe comida na mesa ou ele vai fazer estágio. E aí, quando ele não consegue estagiar, ele não consegue oportunidade na empresa porque ele não tem um pingo de experiência na função. E é onde a gente sente a primeira dor aqui no Trampo, que é levar essas pessoas para a organização sem experiência. Tem o caso do Daniel, posso contar aqui? Por favor, eu adoro cases, conte vários. O Daniel também é um caso emocionante, que é um enfermeiro que a gente encontrou pelo Trampo, que trabalhava como faxineiro na Santa Casa, aqui em São Paulo. E ele era faxineiro e ele começou a se apaixonar pela enfermagem e ele não tinha o fundamental. Ele começou a fazer supletivo e em 8 anos ele chegou na formatura de enfermeiro. E o Daniel, quando a gente conheceu ele estava trabalhando como funileiro. Ele tinha uma renda de R$ 1.400 mensais, que era ótima como funileiro, para ele, para a esposa e 2 filhas. Tá? Hoje o Daniel ganha assim, quase 4 vezes o que ele ganha como enfermeiro numa empresa parceira nossa, fora o plano de saúde, que para ele é o mais importante, para ele, para as filhas dele e para a esposa. Para o Daniel, que lá batalhou para se formar à noite, numa precariedade danada, que foi muito difícil, não tinha dinheiro às vezes para comer, né? Sair do trabalho e ir para a faculdade. Esse emprego não é um emprego, é uma oportunidade de mudar a vida das próximas gerações, das filhas dele. As filhas do Daniel, elas têm hoje um plano de saúde. As filhas do Daniel têm uma condição diferente para estudar. Então, quando a gente conversa com o Daniel e vê por que ele entrou na enfermagem, é porque ele achava lindo ver os enfermeiros na Santa Casa. Mas ninguém da família dele achava que esse sonho iria funcionar, né? Iria dar certo. Então, ali você tem
quase 90% da tua companhia na comunidade, falando, não faz isso, que você está gastando dinheiro e esforço. Sem dúvida. Porque é o que eles aprenderam. E tem ali 10% falando, vai, Daniel, estuda, não desista. Porque, infelizmente, a gente não tem hoje, na sociedade, grandes incentivos para estudar. E as pessoas precisam trabalhar para comer. Então, essa vida, né, essa dualidade, essa até ambivalência, né, de desisto ou persisto, é muito complicado. E a persistência, eu acho que vem de também persistir a viver numa condição socioeconômica muito complicada. Sem dúvida.